Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e vamos falar das características, finalmente, das características do realismo para entender o que está acontecendo nesse cenário e como é que as obras realistas tiveram impacto no imaginário das pessoas desse período e como é que elas são cobradas também, quais as características mais cobradas dos vestibulares. A gente vai falar dele, do incrível, o Machadão de Assis, que vai estar aí no final da aula com todas as características específicas. Tem um monte de sugestão de leitura, de contos principalmente. Essa aula vai ser do caralho, acompanha comigo, bora lá. Claro, você acompanha o canal aqui, você já sabe, temos que falar das influências, mas eu comentei sobre as influências externas e internas aqui, ó, abolição da escravidão, proclamação da República, as correntes filosóficas e científicas lá da Europa, eu comentei sobre isso lá no contexto histórico. Agora a gente vai focar no realismo brasileiro. E aí vamos pensar nas características. Eu já comentei quase tudo ao falar do contexto histórico. Vai ficar meio repetitivo, mas é bom que você vai aprender, nunca mais vai errar nas provas. As obras realistas eram voltadas para a questão psicológica dentro de uma perspectiva social. O que isso quer dizer? Que agora os personagens vão ser analisados por dentro da cabeça deles. E aí a gente vai tentar apontar, aliás, a gente não, né? Os autores vão apontar através da análise do pensamento, do psicológico dos personagens, por que eles mentem, por que eles traem, quais são os desvios, quais são os conflitos da sociedade, esse jogo de máscaras, esse teatro social de aparências, de enganação, cada um querendo levar vantagem em cima do outro, fofocando a vida do outro, traindo, sendo talarico. Na obra do Machado de Assis é cheio de talarico. Enfim, essas regras aí, o casamento por interesse e não por amor, né? Interesseira da XJ, essas coisas assim. E aí vai ter tudo horrível, meu Deus. Vai ter tudo isso, toda essa análise densa de por que o ser humano engana, por que ele mente, por que ele é sádico, por que uma pessoa é sádica, por que alguém é cruel, por que alguém gosta de ver o outro sofrer. Então tudo isso vai estar ali fermentando no psicológico das personagens e você vai começar a perceber que essas obras realistas são extremamente universais. Tudo que é dito do psicológico dos personagens naquele período ainda é válido para hoje e será válido durante sei lá quantos anos a humanidade durar. Quais são então as características? Mas antes disso, lembrar que o marco do realismo no Brasil é o Machadão de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou comentar em especial dessa obra lá no final, quando eu faço sugestões de filmes e livros, tá? Eu vou lembrar disso porque essa obra é extremamente importante. Brás Cubas é um dos personagens mais icônicos do nosso realismo e ele exprime todos os valores realistas, aliás, todos os valores que o realismo queria denunciar na verdade. Temos aí então, lembrando, a Proclamação da República e a Primeira República, o contexto aí brasileiro. Vamos falar de características gerais, elas aparecem também no naturalismo que está no porvir, tá? Que está no porvir. Retrato fiel da sociedade, fidedigno. Falei isso na aula de contexto. É pintar ou escrever obras literárias que tem a ver com o que está acontecendo. Investigação do comportamento humano, isso é típico do realismo, de como é que as pessoas agem psicologicamente. Crítica a todos os valores burgueses. Isso vai incluir o casamento, vai incluir a economia, vai incluir, enfim, todos os ciclos, as festas, tudo vai ser criticado em relação aos valores burgueses. Essa literatura realista vai ser uma literatura de combate social, de denúncia social, que vai ter críticas aí à burguesia, não só, mas ao clero e ao adultério, principalmente, então não vai sobrar nenhum setor. O adultério é uma característica marcante no realismo machadiano. Machado de Assis fala muito sobre isso. Eu vou recomendar alguns contos que são curtinhos e vou ler um trecho sinistro de A Cartomante, velho. Se fosse você, eu pausava agora esse vídeo e leria A Cartomante do Machado de Assis. É rapidão, velho. Lê, aí depois você volta aqui que você vai entender o que eu tô falando. Muita densidade psicológica. A ideia de radiografar os fatos sociais. A gente tem esses romances de tese, comentei na última aula também. Os temas são todos contemporâneos aos autores, né? O que está acontecendo naquele exato momento na sociedade e, claro, acabei de falar no último slide, universalismo. Inclusive, você se identifica com os defeitos. Vai falar que não, que você não tem defeito. Você se identifica com os defeitos das personagens realistas. Isso dói, cara. É um tapa de luva na sociedade, é um tapa de luva na humanidade, principalmente, assim. Corrupção, mentira, hipocrisia, desvios de moral, de conduta, de caráter, enfim. O que é o ser humano no fundo, na essência dele, né? Vai dizer que você nunca mentiu, por exemplo. O realismo te denunciou, meu amigo. E eu também, inclusive. Sim, impossível falar de realismo sem falar dele, do Machadão de Assis, Machadinho de Assis, a figura mais importante aí talvez de nossa literatura inteira, queira você ou goste você sim ou não, é um dos personagens, das personas, né, das figuras aí de maior destaque.
coisas específicas dele, porque para mim ele é o autor do realismo, ele fez o realismo brasileiro, tá? Ele é o nosso Eça de Queiroz, vamos dizer assim, só que muito melhor, é claro, mas muito melhor. Vamos ter, como Machadão, personagens reflexivos e metafísicos. Pensar, de onde eu vim, para que serve tudo isso, para onde que eu vou, como é que é a morte, essas reflexões aí metafísicas, o uso extremo de tempo psicológico, da hora muda e tal, descritivismo, e aí nos romances, não nos contos, tá? Não nos contos, nos romances a gente tem a ambientação mais lenta, vai devagarinho, descrevendo lá, enfim, os ambientes bem burgueses, inclusive. Característica mais forte do Machado, ironia. Machado de Assis, você está fazendo a prova do Enem, viu alguma coisa do Machado, conto, romance, o que seja, viu na opção lá ironia, velho, já entra de voadora, porque provavelmente é mentira, lê com calma que às vezes é pegadinha, mas provavelmente é a resposta, já chega de sola, vai ser a primeira que você vai ler. Crítica, deboche, sarcasmo, você acha que seus coleguinhas de classe são debochados? Não são não, não são não, críticas à hipocrisia, às máscaras sociais, esse teatro que todos nós jogamos, queira você assuma ou não, a gente veste uma máscara e a gente usa ela, a gente comporta de uma maneira diferente em cada ambiente, de acordo com o que a gente está. Isso é ser falso, não é, isso é fazer parte do jogo social, é parte da estrutura social. Às vezes você nem percebe que muda de comportamento perto ou distante de determinados indivíduos, inclusive, mas não só isso, né? Às vezes você quer esganar um coleguinha e não pode, senão você vai ser preso, porque se não fosse isso, você teria esganado há muito tempo, inclusive. E o professor às vezes quer esganar o aluno, né? O Pokémon ali, não pode também, enfim, né? Você não faz o que você quer. A sociedade cria regras, né? Então a gente cumpre e aí essas máscaras sociais. Eu não disse tudo o que você pensa, senão você vai morrer sozinho. Pessimismo em relação ao caráter humano, claro, como todo realista, personagens femininas fortes, extremamente fortes. Tá? A gente vai ter aí Capitu, lá do Dom Casmurro, do Bentinho, que é um dos personagens aí que tem uma relação das mais discutidas, né? A maior fofoca da história do Brasil é se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E claro, personagens extremamente influentes na nossa literatura e na sociedade, né? E uma coisa que é muito específica do Machado, se encontrar isso também, eu vou pegar esses exercícios depois e vou te mostrar aqui no canal ainda, velho. Vou julgar no seu olho. Se encontrou diálogo com o leitor, e o Machado ele fala muito dos romances principalmente. Caro leitor, me permita nessa página separar um tempo, me permita nesses trechos, perdão a demora desse capítulo. Ele fala com o leitor e fala do próprio livro. No livro dele. Isso, essa metalinguagem, ela é típica só do Machadão, velho. Só do Machadão. Inclusive, ele importa e exporta personagens de obras distintas, né? Ele reaproveita lá o Quincas Borbas, por exemplo, em Memórias Póstumas, vai aparecer na própria obra. Então, a gente tem aí metalinguagem. O livro fala do próprio livro. Isso é coisa típica do Machado. Se encontrar em alternativa é a resposta. Pode ir na veia, velho. Como eu disse que eu ia comentar ao falar do contexto, é importante a gente lembrar que Madame Bovary não é só a primeira obra realista, vamos dizer assim, o primeiro romance realista, mas ele é um romance realista que tem uma personagem muito forte que bebe dos ideais do romantismo. A Madame Bovary, a Emma Bovary, ela sonhava em ter uma vida com esse amor idealizado. Meu microfone caiu aqui. Eita! Ela sonhava em ter uma vida com esses amores idealizados, fuga, escapismo, todo aquilo que é impossível, que não faz parte da realidade, esse morrer por amor, esse amor tão intenso, esse ultrarromantismo, não faz parte. Ela lia esses romances românticos e queria que a vida dela fosse idêntica a essa, só que não era. E quando ela se muda do campo para a cidade grande com seu marido, que ela achava ele completamente desinteressante, se você pretende ler o livro ou assistir o filme, vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo. Vai tomar um monte de spoiler. Então, essa personagem, ela começa a trair o marido, começa a se endividar, ela passa a ter uma vida que é baseada assim só nas mentiras, nas máscaras sociais. O negócio não é ser chique, é você parecer chique. Não é você ter dinheiro, é parecer que tem dinheiro. Parece muita gente aí por aí que é assim, inclusive. A valorização, e isso escancara as defesas da burguesia, valorizar aquilo que se tem, não aquilo que se é, e a moral fica ali nos undergrounds, ali debaixo dos panos, ela começa a trair o marido, enfim, é uma história muito forte, uma história muito intensa. O Gustave Flaubert, ele quase que ele foi preso, condenado à forca e tal, por causa dessa obra. Mas ela foi proibida a leitura durante o período que ela foi lançada, mas aí com o tempo, claro, quando é proibido aí que se espalha mais, e os ideais aí associados às pinturas lá do Colbert, que também é um outro Gustave,
o movimento começou a tomar força e se espalhou por todo o mundo. Então recomendo muito que você leia Madame Bovary, mas se você é da turma da preguiça, assista pelo menos o filme. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o trailer, não vou colocar ele para não tomar strike. Eu tentei colocar, tive que fazer essa parte do vídeo toda de novo. Então vai ficar só na descrição ou no card aí pipocando aí na tela. Obras que eu gostaria... vou aparecer. Obras que eu gostaria de recomendar que você lesse, tá? A primeira, acho que é uma das mais fáceis para você ler, porque é um livro de contos, uma compilação de contos, na verdade, a coletânea de 1896, que é várias histórias do Machadão de Assis. É mais fácil iniciar a leitura... Adoro meu microfone, cai, velho. Mais fácil iniciar a leitura de Machado pelos contos, muito mais fácil. Depois que você adquirir ali uma afinidade maior com o realismo e com a linguagem dele, se habituar a ler Machado, aí você vai avançando para os romances realistas de Machado. Pode começar com Memórias Póstumas na sequência e depois Dom Casmurro. Vou falar deles agora. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma das obras mais importantes da nossa literatura, dos autores mais importantes. Memórias Póstumas do Brás Cubas narra a história do Brás Cubas, só que são memórias póstumas, velho. O cara morre para depois, o personagem morre para depois narrar a própria história. Então o livro já começa com aquele debochezinho ali, com aquela ironia ali, ó. Aliás, né, eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. E isso é muito importante, quer dizer, eu estou escrevendo depois de morto, eu não era autor e depois morri, sacou a ideia? E qual que é a importância? Parece uma coisa que é simples, estúpida, mas não é. Qual que é a importância do cara ter morrido para depois escrever a história dele? Porque depois da morte existe a liberdade. O cara, inclusive, tem na capinha do livro aí, o cara dedica o livro ao verme que vai comer o corpo dele. Olha que loucura. Na morte, ele é livre para falar o que ele bem entender, julgar o que ele quiser na cara de quem ele quiser, exprimir os pensamentos perversos, hipócritas, corruptos, a preguiça, os defeitos, as falhas de caráter. Ele pode exibir tudo, velho. Fazer juízo de valor. Só uma moto aqui. Fazer juízo de valor. Aqui é moda tirar esse caminho de moto. O juízo de valor de toda a sociedade sem ligar para nada, velho. Porque ele morreu, velho. Agora eu tô morto, eu posso falar o que eu quiser. Então isso vai ter um valor extremamente importante, porque o Brás Cubas é um personagem que não estuda direito, não fala nada direito, não trabalha, não ganha o pão com o suor do próprio rosto, enfim, mente, fica com a mulher do melhor amigo, enfim, ele não dá importância para ninguém, é extremamente egoísta. Mas quando você vai acompanhando a leitura, ele não parece que é um sujeito mau, ele é assim, ele é todo torto, ele foi criado assim, ele é produto talvez no meio em que ele vive ali, meio burguês, nunca precisou trabalhar, e aí vira deputado porque o pai dele arranja o cargo. Se você é da turma da preguiça, inclusive falando de realismo aí, pelo menos assista ao filme. Você encontra ele aí na internet facilmente, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O filme é bem fidedigno ao livro, foi uma adaptação de excelente qualidade. Recomendo muito, mas quando for ler o livro ou ver o filme, você, por favor, leve em consideração as características realistas, que aí você vai entender e vai absorver tudo com um gosto muito melhor. Impossível falar de Machado de Assis, falar de realismo sem falar, claro, igual eu já comentei um pouquinho, da obra Dom Casmurro, que gira em torno ali da fascinação do Bentinho, do Dom Casmurro em relação a Capitu, e aí traiu ou não traiu, o cara fica numa paranoia, sabe aquelas paranoias que a pessoa cria? E aí começa a coçar a testa, mas ele não será que não sei, esse meu filho tem uma carinha de Escobar, que eu era um amigo dele, fica naquela, será? Então leia e tire suas próprias conclusões, mas lembre-se, o narrador é um personagem, não pode confiar nele. E aí seus miolos vão fritar durante a leitura pensando nisso. Ficou meio estranho aqui, eu fiquei muito perto aqui da cabeça do Machado aqui. Contos para você ler hoje. Você vai ler hoje. Se você não ler hoje, depois você vai esquecer, véio, que eu sei que você é adolescente, você vai esquecer as coisas. Primeiro que eu acho que você devia ler, a gente vai ler um pedaço agora. Se você já quiser ler Cartomante, recomendo que você leia. Se você não quiser ler, já fecha a aula, velho. Que a aula vai acabar agora. Já fecha aí e foda-se. Já anota essa lista aí e lê Cartomante primeiro, porque eu vou ler o final aqui. Eu tirei 3 trechinhos, é curtinho. Olha que você vê o tamanho do rolê, né? Traição, não sei o que, você vai chegar lá. Leia. A Teoria do Medalhão vale muito a pena, que é o pai ensinando para o filho como ser medíocre, porque a sociedade gosta de pessoas medíocres que só não pensam muito, nem falam demais, nem falam pouco. Você tem que ser aquele cara mediano, não seja nem radical, mas também não seja tão animal de não falar nada. Você fica ali, né? Aí você vai ter sucesso. É bizarro, você vê as falas do pai são gigantes, e a resposta do filho é tipo assim, tô entendendo. Ser um medalhão é ser um Zé Ninguém, é ser um bosta.
A carteira, outro muito bom, ele tem a páginazinha e meia, dependendo do tamanho da fonte aí. É curtinho, mas ele gira em torno... O Machado engana, cara, ele é ardiloso. Parece que o cara encontra uma carteira, tá devendo um advogado, ele tá devendo bastante e tal. E ele tem um amigo que visita sempre a casa dele pra ouvir a esposa tocar piano. Você já vê que rolê que é. E aí ele acha uma carteira na rua cheia de dinheiro e ele descobre que é a carteira do amigo depois. Então, você acha que o conto gira em torno da discussão entre o cara ficar com dinheiro ou não, mas tem muito mais coisa por trás disso que é resolvida no finalzinho. Leia, muito bom. O Alienista já deve ter ouvido falar, né, que discute um pouco da loucura, enfim, como é que são os comportamentos sociais. Esse é um dos melhores disparado. O Enfermeiro tem um curta-metragem, você encontra ele aí para comprar na internet para assistir, de um enfermeiro que está confessando por que ele matou um coronel que ele cuidava dele e na verdade ele fala que nem matou, que foi a doença, o cara arrumando desculpa para os próprios erros que ele cometeu aí pelo próprio assassinato. Que ele cometeu, na verdade. É muito bom. Enfermeiro é muito bom. A Causa Secreta, que eu acho que de todos aqui é o mais estranho, porque ele envolve um pouco de traição, mas tem um cara que ele vira médico porque ele gosta de ver os outros sofrer. Então ele vai cuidar só dos pacientes que estão com doenças mais graves, mais agudas, queimaduras, ele gosta disso. E depois que o cara começa a melhorar, ele perde o interesse. E a Causa Secreta talvez seja... Você vai ter que ler para descobrir, o final é assustador. Qual é a causa secreta? Por que uma pessoa age dessa maneira? Por que alguém é sádico, por exemplo? Os 3 tesouros perdidos tem a ver aí com dinheiro e traição. É bem trivialzinho, é um conto que o Machado escreveu quando ele era bem mais novo. Tá? Ele é bem mais simplesinho, muito curtinho. Vamos ler um trechinho de A Cartomante e aí a gente encerra essa aula de hoje. Vou te explicar mais ou menos o rolê. O cara ficava com a mulher do melhor amigo. Só que aí eles acham, esse casal, né, que tá traindo o melhor amigo, acha que o cara tá desconfiado. E o que o cara faz? Em vez de ficar esperto, ele vai na cartomante. A cartomante vai falar exatamente o que ele queria ouvir, ó. As cartas dizem: Camila inclinou-se para beber uma a umas palavras, achando que a cartomante ia falar as coisas igual cor de signo. Não existe não, desculpa. Então o realismo tá aí para isso. Então ela declarou que não... declarou-lhe que não tivesse medo de nada. A cartomante falou: não precisa ficar com medo não. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo, né? Chifrudo nem sabia. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. O cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. E o negócio é realista. Você acha que os caras vão fugir e viver felizes para sempre? Jamais. Vai acompanhando. Daí a pouco a casa de Vilela. Daí a pouco, aí o cara vai para casa do melhor amigo. O melhor amigo dele, né, tinha marcado de encontrar com ele. Ó. Chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. Ele atrasou, inclusive, porque estava na cartomante. Embora ele ficasse com a mulher dele, ele frequentava a casa do cara. Isso acontece com quase todas as obras do Machado. A casa estava silenciosa, subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpe, não pude vir mais cedo. O que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições descompostas, fez-lhe sinal e foram para a sala interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou pela gola e com 2 tiros de revólver estirou o morto no chão. Eita! Depois dessa leitura da cartomante e do Machado, nesse final assustador, e a cartomante disse que o cara não tinha que preocupar com nada, na cena seguinte, os 2 são mortos. São assassinados, né? Você pode ler mais do Machado se você quer ler os contos que eu te recomendei. Muito fácil, não precisa nem comprar os livros, nada disso. Você vai acessar machado.mec.gov.br, a obra dele é de domínio público. Você pode clicar nos quadradinhos aí no site lá em obra completa, você pode baixar tudo que ele já produziu. Recomendo então que você inicie, cadê? Pra cá? Que você inicie, cadê? Você inicie com os contos, vale muito a pena. E é claro, se você assistiu essa aula até aqui, gostou do conteúdo, vai baixar o material na descrição do vídeo, vai ler Machadão, por favor, deixa um like aí no canal, se inscreve se não for inscrito, para me deixar mais satisfeito em produzir conteúdo genuíno de qualidade, recomendar obras e filmes, etc, para você estudar de uma maneira mais rica e mais fácil. E como sempre, bons estudos. Até a próxima. Valeu!